Olá, está entrando no ar mais um programa Hashtag Papo de Lei aqui no canal, no YouTube. E eu me chamo André Lima e hoje nós estamos aqui com a presença ilustre do doutor, a qual o Dirlan vai estar apresentando. Dirlan? Hoje o nosso convidado especial dessa semana é o Dr. Moraes, né? Então, muito prazer em estar presente aqui conosco. E o tema que nós vamos abordar hoje é a Previdência Social. Nós sabemos que o Brasil é esse país continental aí, muito extenso, nós temos diferentes regiões, nós temos um conjunto amplo de municípios, cada região com sua realidade diferente. Mas, doutor Moraes, o que é a Previdência Social? O que isso envolve o André, o doutor? O que é a Previdência Social? Bom, primeiramente, bom dia a todos os telespectadores. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, para a gente bater um papo a respeito desse assunto tão importante, tão pertinente, que é a Previdência Social. Algo que muitas pessoas ouvem falar, fazem alguma ideia, mas de fato não conhecem. E isso acaba gerando um certo aproveitamento político indevido, justamente por desconhecimento técnico, muitas vezes, tanto por parte de quem manuseia politicamente, quanto de quem também necessita. As pessoas só sabem que precisam da Previdência, não sabem muitas vezes como ela é, como se processa. Às vezes elas pagam ali o carnezinho, a muito contragosto, né? Porque não é fácil você separar algo daquilo que você necessita diariamente para a sua sobrevivência, para o hoje. Não é fácil você separar um pedaço para aquilo que você vai precisar daqui a 30 anos, 40 anos. Olha, Dilan, você agora está aí no auge dos seus 19, 20 anos. Você consegue imaginar você daqui a 45 anos? Difícil, né? Difícil imaginar. Então, olha só, da mesma forma como é difícil para o cidadão comum como nós imaginarmos como será a nossa vida, quais serão as nossas necessidades daqui a 40 anos, 30 anos, 20 anos, 10 anos. Alguns não sabem nem o que vão comer amanhã, né? Que dirá então você chegar para essas pessoas que vivem num estado de emergência provocado pela situação econômica que nós vivemos. Imagine você chegar para essas pessoas e dizer: olha, o pouco que você tem, você não pode usá-lo por inteiro, você ainda tem que separar uma parte para amanhã. Antes de mais nada, é importante nós frisarmos que previdência tem a ver com prevenção, ok? Esse é o segredo da palavra, né? Prevenção. Então, isso faz parte do conjunto daquilo que nós conhecemos como Seguridade Social. Isso é uma invenção daquilo que nós conhecemos como Estado Político Moderno. Olha só que bonito, né? Estado Político Moderno. Né? O Estado como sendo o benfeitor, como sendo o organizador do quê? Do bem-estar das pessoas. Distribuindo educação, distribuindo trabalho, distribuindo sorrisos e felicidade. Será que nós já vivemos isso? Não. Porém, o desejar algo melhor do que nós temos hoje deve ser uma constante. Nós não podemos desistir por causa de erros, por causa da situação atual que nós estamos passando. Então você precisa sim se prevenir, você precisa sim pensar no amanhã, porque no final das contas, você, Dirlan, nem sempre vai ter essa capacidade laborativa que você tem, braço forte, disposição para trabalhar o dia inteiro, estudar, depois virar à noite, depois trabalhar de novo, virar à noite de novo. Olha, acredita em mim, isso vai passar logo.
tá? Toda essa disposição acaba. E nós temos aí aquilo que você colocou aí como desafio da Previdência, né? O desafio é justamente do quê? Vamos imaginar uma casa onde você inicie a sua família. Quantos filhos você quer ter? 2. Imagine que o tempo onde foi gestado o sistema de previdência que nós conhecemos hoje, que nós vivemos hoje, as pessoas tinham ali, era muito fácil as pessoas terem 4 filhos, 6 filhos, 8 filhos. Meus pais, a exemplo da minha mãe tem 10 irmãos. Tá? E é muito comum nós sabermos que as pessoas um pouco mais velhas tinham muitos irmãos. Eu tenho um filho, né? Não pretendo ter mais. E daí o que acontece? Quando você tinha 10 pessoas trabalhando, 10 pessoas produzindo economicamente para dentro da família, olha, eu acredito que era um pouco mais fácil, eu diria, você encontrar uma fatia do bolo, que nós vamos chamar aqui, assim, o dinheiro que era produzido como sendo um bolo. Ao invés de você consumir todas as fatias, você separava 2 fatias, 1 fatia, 3 fatias, pensando justamente no amanhã. Tradicionalmente, nas famílias, as pessoas mais que têm uma cabeça mais previdenciária são as mulheres, né? A mulher trabalha hoje pensando também no amanhã. Isso é também impressionante. Então, o que aconteceu nesse meio tempo? Você tinha 10 pessoas por família, às vezes contribuindo para os cofres da Previdência Social. Hoje, supondo que você então realize o seu sonho de você ter 2 filhos, você já vai ter aí 60% menos de contribuição, de pessoas trabalhando, para sustentar quem? Aqueles 10 filhos que contribuíram, hoje são justamente o que são os idosos de hoje. São as pessoas que precisam sobreviver, precisam comprar remédio, precisam comprar roupas. O idoso ele tem diversas necessidades, tanto quanto os jovens. Não são necessidades iguais, mas eles têm suas necessidades. E aí o que acontece? São os teus 2 filhos hoje, é você com a sua esposa, são vocês 4 que vão trabalhar para sustentar esses 10 de outrora. É um desafio grande na Previdência Social, mas o que o senhor pode me falar para os nossos seguidores aqui do nosso canal, a respeito também da questão da saúde. Sabemos que a saúde ela é um direito universal, mas nem sempre a saúde, todos os que podem estar se perguntando agora a saúde, nem todos têm direito e nem têm acesso a uma saúde digna, qual a Constituição, lá no artigo 194, quando fala da Seguridade Social, nos garante. Então, eu queria que o senhor falasse qual é esse desafio que nós temos em relação também à saúde, que faz parte dessa Previdência e também dessa Seguridade Social. Claro. Veja só, quando nós falamos a respeito da Seguridade Social, é como se nós estivéssemos falando, eu vou continuar utilizando aqui o exemplo de uma casa, o exemplo de uma família. Você, para que consiga viver com sua família numa casa, você precisa pagar aluguel, você precisa pagar manutenção, você tem gastos com alimentação, você tem gastos com carro, você tem gasto com coisas diárias, né? Alimentação, vestuário, água, luz, e aí você também tem gastos estruturais. Às vezes você mora numa região em que faz muito calor e você precisa instalar, quem sabe, um ar-condicionado, você precisa de uma geladeira, você precisa, ou seja, de acordo com a região em que você vive, você precisa de necessidades. Aqui no Brasil, nós temos, como o Dirlan falou, nós temos dimensões continentais. Nós temos
uma região como a região Nordeste, temos a região aqui onde nós vivemos aqui, essa região aqui Sudeste, temos a região Sul, onde as necessidades das pessoas vai variando de acordo com a expectativa, a qualidade de vida delas. Muitas vezes a previdência social, por exemplo, a seguridade social, eu lembro de uma época em que era fator decisivo para a saúde de uma determinada população do Nordeste, era decisivo que fosse distribuído para as pessoas uma torneirinha para que elas instalassem no pote de barro uma torneirinha para que simplesmente a mão das crianças não tivesse contato com a água que era tomada. Se essa torneirinha fosse distribuída, como se previa, milhares de crianças deixariam de morrer por causa da desinteria. O simples fato de ela não colocar a mãozinha ali, sujinha dela ali, dentro do pote para pegar, isso prevenia. Aí a gente vem para o sul, a gente tem o problema do frio. Tem épocas do ano que é extremamente gelado e as crianças precisam de cobertura, os hospitais precisam ter estrutura para uma nebulização, você precisa vacinar idosos, no caso para que eles não peguem gripe durante o frio, isso também representava um alto índice de mortalidade durante o frio e assim por diante. Vamos lá. Então o que acontece? Nessa administração daquilo que nós conhecemos como a Seguridade Social, que vai mexer não só com a saúde, mas vai mexer também com moradia, o fornecimento de casas populares. Quando a gente encontra críticas a gastos com campanhas políticas, por exemplo, diz assim, nossa, fulano, o que ele gastou nessa campanha era suficiente para que ele construísse 1000 casas populares. E se essas 1000 casas populares fossem construídas, imagine que 1000 famílias sairiam das ruas, sairiam de uma zona de risco. Então, veja só, nós temos aí, tudo isso para a gente tentar ilustrar o seguinte lado, comparando a casa. Você tem diversas necessidades ao mesmo tempo. Se você precisa se alimentar, você precisa também andar, você precisa se vestir, várias coisas ao mesmo tempo. Então, quando você fala do aspecto da saúde, a saúde vai mal, isso é largamente conhecido. Eu acho que são pouquíssimas as regiões do país, olha, me perdoe, não me vem nenhuma agora à mente, uma região do país que tenha o sistema de saúde funcionando 100%, redondinho, perfeito, Mas se a gente for observar, é um conjunto, não tem como a gente analisar separadamente, tá? A saúde vai mal, mas a educação vai mal, a moradia vai mal, e a gente vai pegando ali um conjunto realmente de coisas. Se você analisar a vida do cidadão pobre, principalmente o pobre, aqui no país, e olha, diga-se de passagem uma coisa, a economia do país, esse PIB que nós mostramos, que nós avolumamos, esse PIB depende fundamentalmente da mão de obra dos pobres, do consumo dos pobres, ok? Vamos pegar uma cidade como São Paulo, O que representa, por exemplo, ali o PIB produzido de um bairro do Morumbi em relação a um bairro como Capão Redondo? Você vai imaginar o seguinte, nossa, mas Morumbi tem só mansões, paga IPTU caro, o pessoal ali tem grana, mas se você for ali para o Capão Redondo, é lá que a grana vai estar circulando. Por quê? São milhares, muito mais pessoas precisam se alimentar, se vestir, elas precisam de transporte público, elas precisam da saúde pública, elas precisam justamente desse conjunto inteiro.
inteiro. Tá? Então é interessante que, se nessa mesma casa que eu tomei como ilustração, quando você investe para você melhorar o vestuário, falta um pouco para você, opa, eu vou ter que comer um pouco menos. Eu vou ter que deixar para trocar o pneu do carro no mês que vem. Eu vou ter, quer dizer, sempre você vai tirando de um lado e vai colocando do outro, né? Você vai tentando cobrir os pés com o cobertor, mas você descobre alguma parte do corpo, né? Então, a gente vai percebendo que esse desafio que você pergunta da saúde, ele é um desafio, olha, estrutural, é um desafio conjuntural, né? A gente pode observar que não é possível que nós falemos da saúde de maneira isolada. A Previdência, ela fornece um conjunto completo para essa população a que ela se destina.